Mais um vídeo no canal. Eu sou Elaine Oliveira, conhecida como Elaine Torche. A maioria das pessoas que aqui me acompanham já são do meu Instagram, mas se você é um visitante ou você não me conhece, sinta-se à vontade. Aqui eu falo muito sobre as dinâmicas que eu tenho vivido na minha vida e que de alguma forma eu sei que podem me ajudar e impactar a vida de vocês também. E hoje eu quero trazer uma coisa que tem acontecido também comigo, como eu falei, eu gosto de trazer aqui coisas que eu tô vivendo. E eu vivo todos os processos de cura daquilo que... E quando eu falo em cura, gente, as pessoas pensam cura como mágica. Falam assim, ué, mas como essa mulher só vive cura todo o tempo, tá falando de cura? É que assim, cura é algo diário. Você todos os dias vai ter algo para limpar dentro de você. Todos os dias você vai ter que algo ali que você vai ter que trabalhar no seu coração. Todos os dias você vai ter algo ali para você. É que nem alimentar. Você não todos os dias se alimenta? Então, quando a gente trata essa parte da mente, que agora eu tô falando do emocional, é da mesma forma. Só que a diferença é que nós não fomos ensinados. Então, quando eu falo dessa parte emocional, fica parecendo, cura é uma coisa pontual. Não, cura é uma coisa diária. E diariamente a gente vive ela. E dentro dessas curas, dessas dinâmicas, eu fui passando por processo. Hoje eu sei as camadas de cada tempo. E quando eu falo camadas, eu não falo de processos. Processos, para cada pessoa vai ser diferente. Porque pensa, todas as pessoas elas são únicas. Então, eu não posso querer comparar a dor que eu tive com a dor de outra pessoa ou com a realidade de outra pessoa. E tem diferença, assim, quando é um homem que está lidando ali com uma dor, quando é a mulher que está lidando, por mais que os princípios não mudam. Então, quando eu estou falando de camadas de cura, foram as camadas dos princípios dentro daquele processo de cura. Então, o primeiro princípio que eu vejo no processo de cura é a ordem. E o que é essa ordem? É eu entender padrões, eu entender quais são as repetições, entender como eu fui programada, entender minha mente, entender meu corpo, entender meu espírito, entender e colocar cada coisa no seu devido lugar. Sem essa ordem, eu não consigo ir para a segunda parte, que seria a parte do amor. Eu falo que é o princípio do amor porque ele trabalha uma reconciliação interna, perdão, compaixão, misericórdia, processos que sem ordem não tem como acontecer, porque o amor ele tem uma visão distorcida quando eu não coloco em ordem o que é meu, o que é do meu pai, o que é da minha mãe, o que é da minha família, o que eu aprendi, o que eu tenho como conceito do que é amor. Então, quando eu não tenho ordem, o amor ele vira confusão. Então, dentro dessas camadas, como eu falei que são princípios, o primeiro é a ordem, o segundo é o amor e o terceiro é a justiça. Eu não gosto da palavra justiça no sentido que eu sei que muitas pessoas entendem como justiça como punição. Um conceito assim, justiça é justo e vou ter ali uma consequência daquilo. Quando eu estou falando do que é justo, o que é justo independente se foi bom ou ruim, ele é um processo de aceitação. Então, por exemplo, eu passei processos que as pessoas foram mal mesmo, assim, de muita maldade. Não era pessoa ferida, era uma pessoa maldosa e que fez coisas comigo, né, que me machucaram, que foi em maldade. E por muito tempo eu não falava sobre isso. E quando eu fui passando pelo processo de ordem, primeiro eu era muito vingativa, gente. Esse é o meu ponto fraco, né? Que não é um ponto fraco porque hoje eu sei trabalhar com ele. Então não é que ela parou, não é que eu não tenho muitos desejos de vingança e aparece isso no meu caminho. Mas a questão é que hoje eu não alimento. Então a diferença de ter ou não ter algo é quando eu fico alimentando aquilo. Então vem a vingança, vem esse desejo, ele é muito forte em mim. Pelo conceito, como eu falei, de história que eu tenho, o contexto de história, né, que eu vivi, mas eu não alimento isso mais. Então, quando vem a vingança, eu automaticamente já vou trabalhar isso logo para isso não virar uma bola de neve, porque na minha vida vira e é uma vingança que só é mal para mim mesma, não é para o outro, porque eu vou alimentando aquilo e eu for fomentando. E como eu falei, uma pessoa que é ferida, ela pode ser também mal, tá? Ou às vezes a pessoa só é maldosa mesmo. Mas a ferida, ela tem um potencial muito grande de se tornar maldade se a gente não cuidar do nosso coração. Então, cada vez que eu me conheço mais eu sei aquilo que eu tenho de sombra. Então, vingança é minha sombra. Preguiça é minha sombra. Se deixar, eu fico na cama lá. Comer demais é minha sombra. Então, sabendo, me conhecendo, eu vou alimentar isso mais ou menos. Isso é ser maduro. Agora, quando a gente não consegue, quando essas coisas nos governam, isso é imaturidade. Por isso que a gente passa por essas camadas. Então, quando eu estou agora, por exemplo, trabalhando pelo processo do que é justo, né? Esse processo, essa terceira camada de princípio de justiça. Então, eu tenho que nomear, sim, coisas ruins que me aconteceram, sem medo do que os outros pensam sobre isso. Quando a gente está em desordem, a gente sente culpa se a gente fala que o outro é mau.
mas às vezes o outro é mal mesmo, e você vai poder reconhecer isso e tá tudo bem. E não é que se você reconhece que o outro é mal num comportamento, essa pessoa é má. Se ela mudar o comportamento, ela deixa de ser má. Então vai ser o comportamento que ela teve comigo, né, no caso, que foi mal, ou que teve com você. Então, essa parte do que é justo é quando você entende a vida como ela trazendo as coisas boas ou ruins, independente do que a vida vai trazer para você, você vai fazer algo com aquilo. E também, sim, vai ter momentos que vai ter justiça, sim. Porque quando a gente está em ordem e amor, a gente não busca vingança, a gente não busca justiça, a gente não vê mais a vida como injusta. Porque quando a gente está vibrando na gratidão e no perdão, automaticamente a gente para muito de se sentir injustiçado. E é esse processo de não se sentir mais injustiçado, de não reclamar mais, porque reclamar é o quê? Reclamar, eu tô clamando de novo aquilo. Automaticamente a justiça vem. É que nem a mulher grávida, que ela... Grávida não, perdão. Ela quer engravidar e ela não consegue engravidar. E ela fica tempos e tempos ali naquilo. E quando ela desiste, ela engravida. É o mesmo processo da justiça. Que quanto mais a gente trabalha essa parte de ordem, de amor e se cura e se limpa diariamente, mais fortalecida e mais sustentando. E mais do que isso, é um processo também de oração. Eu lembro que agora nesse processo que o Senhor falou assim comigo, volta e ora por tudo aquilo que você já orou antes e que eu não te ouvi. Eu falei, não, Deus, orar por isso vai doer, ai, eu não queria, porque eu já estava num processo que eu me sentia bem, e aí eu voltei para orar. E quando eu voltei para orar, o Senhor fez muita justiça na minha vida, muito, de me reparar, de me restituir, mas não porque eu buscava mais isso, mas porque isso é natural de acontecer, como eu falei, são princípios, não são processos. Processo é aquilo que eu estou vivendo dentro do processo de cura, como eu falei, pode mudar. Eu sempre fui tratada de uma forma muito longa, porque eu era muito resistente. Mas tem pessoas que o processo de cura foi muito mais rápido, porque elas não foram tão resistentes. Então, cada pessoa, o processo é diferente. E por que eu estou trazendo todas essas coisas? Porque talvez vocês aí do outro lado estão vivendo uma camada, vocês estão buscando justiça quando vocês ainda estão na ordem. Ou buscando viver o amor sem estar vivendo ainda na ordem também. Ou tá invertido as coisas. Entender esses princípios. Eu gosto sempre de dar o exemplo que Deus foi lá, colocou o mundo tudo em ordem, ele viu que era bom, depois ele criou lá o ser humano e colocou o ser humano, depois ele colocou ele lá, o relacionamento dele com Eva. Não é à toa que Deus ele fez dessas formas o original, é porque realmente as coisas precisam de ordem. Só que como nós não crescemos, não fomos ensinados, educados para isso, isso fica um processo mais longo, mais chato. Mas é um processo muito bonito, porque quando a gente entende aquilo que a gente está vivendo, fica muito mais fácil. O problema é que às vezes a gente está no sofrimento, naquela tragédia toda, na dor, porque a gente não tem conhecimento dos princípios. Eu, principalmente, fui uma pessoa que passei por todos os princípios. Como eu falei, a vingança foi algo muito profundo em mim. E dentro desses processos, de tudo isso, como eu falei das orações, eu vi muitas orações nesse tempo sendo atendidas. Por quê? Antes havia espinhos, havia falta de perdão, falta de compaixão, havia muito julgamento, eu também julgava demais os meus pais pelo abandono, por todas as coisas que eu tinha vivido, ao invés de olhar para isso e integrar. Então quando eu integrei isso também foi muito importante para esse processo. Entender essas camadas, esses princípios foi muito importante para mim, mas eu não entendi no caminho, só ao longo dos anos. Agora em abril completou 7 anos que eu tenho vivido intensamente todos os dias. Não é que antes eu não vivia, eu já passava por psicólogo, psiquiatra, MDR e tudo, mas buscar conhecimento e a decisão mesmo foi há 7 anos atrás. Então, 7 anos eu fechei esse ciclo e eu tô muito feliz de fechar esse ciclo, porque as pessoas sempre falam, você mudou o cabelo, você mudou o quê? E eu falo, não mudei nada, eu só tô mais feliz porque eu tô me entendendo e eu tô expondo e tô vendo tudo de pior que existia dentro de mim. Sempre fui muito controladora e um controle, não um controle do outro, mas um controle mesmo do meu ambiente, de mim, do que eu vou fazer, como fazer, por conta dos abusos também, medo de aparecer, de ser vista. Eu fazer aqui um vídeo hoje, gente, é uma coisa muito, no início eu suava, até com cheiro, de tanto medo de sobrevivência. Pra você ter ideia, não me arrumava assim, eu não saía na rua arrumada, porque eu tinha medo dos olhares, não que eu não gostasse, eu sempre gostei, mas se eu tivesse acompanhado
acompanhada, sozinha eu não fazia isso. E eu até percebi isso, né, que eu gostava de ter relacionamentos, eu falo relacionamento, não falo só amoroso, mas relacionamento de amigos, tudo, porque eu só conseguia sair com essas pessoas, então eu achava que só tinha vida quando eu tinha essas pessoas, mas era um medo inconsciente por conta desse processo do abuso. E muitas mulheres vivem isso. Porque ter o seu trabalho desejado ou sair na rua bonita, o desejo estava implicado ali com uma coisa ruim, como um perigo para o cérebro. Então, foram outros processos. Mas por hoje é isso. Eu queria trazer sobre essas camadas, sobre esses princípios. Observa qual é a camada que você está. Você está na ordem? Você está no amor? Você está na justiça? Esses são os nomes que eu dei para esses princípios, mas pode ser que para você veja de outra forma. Eu vejo, por exemplo, justiça também como liberdade. Porque quando eu me liberto de poder nomear aquilo de ruim que aconteceu comigo, ou aquilo de bom também que aconteceu comigo, isso é uma liberdade. Então, às vezes é só mudar o nome, mas o princípio é sempre o mesmo. E é isso, pessoal, por hoje. Eu deixo esse vídeo para vocês. No próximo vídeo eu quero falar sobre algo que, como eu falei, eu vivi, mas eu nunca me aprofundei muito com vocês, que é sobre o abuso. Porque muitas, de 10 mulheres, 8 sofreram abuso, e toda vez que eu falo, as pessoas falam: Elaine, fala sobre isso, fala sobre isso, fala sobre isso. Então eu vejo que é muito importante trazer isso, e eu quero trazer, mas não estava pronta antes para falar. Não porque eu não falasse sobre o abuso para outras pessoas em sala de aula, mas assim, para expor aqui no YouTube, eu não tinha ainda coragem, para falar a verdade. Mas não era coragem pelo outro, mas porque eu me sentia muito exposto, sabe? Era uma sensação ruim. Agora eu já não estou mais, agora eu já sinto que é o momento, e nesse próximo vídeo eu vou trazer sobre isso. É isso, pessoal. Me sigam lá no Instagram, deem like, se inscrevam no canal, mandem para outras pessoas. Eu vou ficar muito feliz de trazer mais conhecimento, contar um pouco mais do que eu estou vivendo, porque tudo que eu vivo dentro da parte terapêutica é algo que eu vivo intensamente na minha vida.